pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do terceiro ano. Nessa aula nós vamos falar sobre a Revolução Russa, como é que se desenrolou a Revolução Russa, o processo revolucionário que vai levar a uma das maiores transformações do século XX e que vai modificar o século XX inteirinho. Bom, quem é que vai acompanhar a gente durante todo esse rolê vai ser a Elisângela, né? Então, vamos começar, gente? Vamos começar pelos nossos objetivos. Qual é o nosso objetivo dessa aula? Apresentar os grupos políticos dos mencheviques e bolcheviques e quais são os seus ideais políticos, o que eles desejavam, o que eles queriam, como eles vão ser importantes para o desenrolar desse processo revolucionário. Também, um outro objetivo importante é expor como decorreu o processo revolucionário que levou a Rússia a tornar-se uma nação socialista. Vamos lá? Bom, você recorda quem eram os sovietes na Rússia pré-revolucionária? Aqui a gente tem uma imagem de um desses grupos de sovietes. Esse daqui é o soviete de Petrogrado, né? Ali no ano de 1917. Bom, os sovietes, eles eram conselhos que se encarregavam de coordenar o movimento operário nas fábricas. Eram conselhos, eram grupos de trabalhadores, tanto inicialmente esses trabalhadores se organizavam nesses conselhos para discutir a situação trabalhista, a necessidade de leis, os abusos de autoridade que ocorriam dentro das fábricas. Mais tarde, essas associações de trabalhadores, elas vão chegar também aos camponeses. Todos os trabalhadores vão começar a se associar nesses sovietes para tentar encontrar um meio mais justo de vida. Os sovietes, eles foram decisivos na Revolução Russa em 1917, vão ter uma parte muito importante nesse processo revolucionário. Bom, com a Revolução Russa e a implantação do socialismo, ocorreu a possibilidade de sua existência em outros países. Isso quer dizer que depois que ocorre, em 1917, a Revolução Russa, essas ideias elas passaram a serem possíveis de existir e serem aplicadas em outras nações. A gente vai ver que durante o século XX, políticas socialistas, comunistas, né, são ideais que fazem parte de um processo que uma levará à outra. A gente vai ver que eles vão ser implantados na China no ano de 1949, em Cuba em 1959, na Coreia em 1948 e em Laos em 1975. Existiram tentativas de implantação de políticas comunistas, socialistas em várias regiões, em vários grupos que tentaram aplicar e colocar essa política em prática. Mas aí, até o ato de se conseguir a implantação, ocorreram outros acontecimentos históricos. Mas daí eu pergunto para vocês, e agora? No século XXI, que nós vivemos agora, você conhece alguma nação que mantém essa prática socialista? E se essa nação ela mantém essa prática socialista, será que ela teve que se adequar a um mundo onde o capitalismo impera? Bom, a Revolução Russa, ela envolve uma série de eventos que levaram à retirada do poder czarista até a implantação do ideal socialista. A Rússia, ela se tornou o primeiro país, a primeira nação que adotou o socialismo. Até então, o socialismo, ele fazia parte de uma teoria científica que estava restrita aos livros. E quando os russos eles tentam colocá-la em prática, nós vamos ver que essa revolução ela acaba impactando a condução da história toda ao longo do século XX. A gente vai ver que essa revolução na Rússia, ela vai transformar o decorrer das décadas seguintes de todo o século XX. E talvez a gente possa até chegar mais longe. Ela ainda continua impactando o decorrer dos nossos dias atuais.
Vamos entender então mais um pouco sobre a Revolução Russa? Bom, antes da gente falar sobre o decorrer desse processo revolucionário, a gente tem que relembrar, né, como é que a Rússia ela estava, o que estava acontecendo na Rússia no momento pré-revolução. A Rússia ela era dominada por uma autoridade que era o czar Nicolau II. Os czares eles dominavam ao longo de séculos a Rússia. E a gente vai ver que o Nicolau II ele vai ser um cara bastante autoritário e que vai utilizar da violência para tentar conter a população. A maioria da população russa, isso é, cerca de 80% da população, ela era camponesa. Ela era muito pobre, não existiam recursos no campo, eles utilizavam instrumentos bastante rudimentares, praticamente numa economia semi-feudal, haviam já se retirado a servidão, mas ainda tinham esses resquícios do feudalismo ali naquela região. A gente vai ver que os trabalhadores não tinham legislação trabalhista alguma e que começam a ocorrer reivindicações por melhores condições de vida. Dessas reivindicações, uma vai ter um destaque, ela vai ocorrer em janeiro de 1905, que é o chamado Domingo Sangrento. Nesse Domingo Sangrento, os manifestantes vão até a frente do Palácio de Inverno de czar Nicolau II e acabam sendo boa parte deles fuzilados apenas com o desejo, né, da manifestação de tentar direitos que lhes garantisse uma vida mais digna. A Rússia, ela acaba entrando então na Primeira Guerra Mundial e a crise no país ela vai crescer mais ainda, porque uma população camponesa com fome, trabalhadores exigindo direitos, sem um trabalho decente, sem leis trabalhistas e ainda o país entra na Primeira Guerra Mundial. Bom, é nesse momento e devido a toda essa situação de desconforto da grande maioria da população, é que os ideais socialistas eles vão acabar conseguindo encontrar campo ali. E a gente vai ver então que quando o socialismo ele ganha força, ele vai principalmente ganhar força por parte dos trabalhadores russos, que é a maioria da população, que eram as pessoas que estavam sofrendo as consequências daquele governo elitista, que era de privilégios e que não dava condição nenhuma da população viver de uma maneira decente. Já em 1898, eles já criam um partido com um teor socialista. Esse é o Partido Operário Social Democrata Russo, também chamado de POS-DR, uma maneira mais fácil para vocês memorizarem esse partido. Esse partido ele já vai começar a exigir transformações dentro da sociedade russa. E começam a se destacar nesse partido figuras de liderança socialista. E essas figuras, gravem bem o nome dessas figuras, porque elas vão ser importantíssimas para a gente ver o decorrer, o andar dessa revolução. Um deles se chamava Vladimir Ulyanov, conhecidíssimo como Lenin. O outro se chamava Lev Brondenstein, ou então conhecido como Trotsky. Esses vão ser os grandes líderes desse movimento socialista e que vão ajudar a implantar o socialismo dentro da Rússia. Em 1903, acaba ocorrendo ali uma divisão de ideias, porque dentro desse partido existiam ideias divergentes. E dentro dessas ideias divergentes, nós vamos ver que vão surgir dois grupos diferentes. De um lado, um grupo chamado bolcheviques. E do outro lado, um grupo chamado mencheviques. Bom, os bolcheviques significavam, a ideia era sugerir que eles eram a maioria. Por que a maioria? A maioria do povo, a maioria dos trabalhadores, a maioria dos camponeses. E qual era a estratégia deles? Uma luta revolucionária com um partido que unisse todos os trabalhadores. E o objetivo deles era conquistar o poder por meio de uma revolução socialista. Mas os mencheviques, será que as ideias dos mencheviques eram tão diferentes dos bolcheviques? Os mencheviques significam minoria. Isso porque eles eram
Alguns já pequenos industriais, alguns apoiavam o comércio, ideias um pouco mais liberais, e eles aí eram uma minoria nesse grupo. Os mencheviques, a estratégia deles era uma revolução burguesa contra o czar e chegar ao poder pela via eleitoral. Eles sim queriam utilizar de meios democráticos através de eleições e assumir o poder da população russa, retirando o czar Nicolau II do poder. E qual era o objetivo deles? Aliar-se à burguesia e depois evoluir para o socialismo. Eles então desejavam uma revolução mais gradual, mais leve. Bom, temos aqui primeira atividade para vocês. Copiem, respondam, socializem com a turma de vocês e a gente já volta para ver se essa resposta vai estar correta. Então, pessoal, vamos ver qual é a pergunta? Era a seguinte: quem foram Lenin e Trotsky para o desenvolvimento da Revolução Russa de 1917? Bom, Lenin pautava-se pela teoria socialista de Karl Marx e foi líder do Partido Bolchevique, promovendo a Revolução Russa de 1917, em outubro de 1917. Trotsky, desde estudante, participava de manifestações e desenvolvia uma intensa atividade política. Ele era um grande discursador, escrevia textos maravilhosos. Bom, ele vai ser o grande criador do famoso Exército Vermelho. Esses dois são dois indivíduos importantes para o desenrolar dessa revolução. A Revolução de Fevereiro de 1917.
Mediante toda essa situação, a participação da Primeira Guerra Mundial, as injustiças, todos os partidos que já haviam sido criados e que haviam cada vez liderando mais manifestações, a gente vai ver que uma onda de protestos, inclusive com saques a armazéns e lojas, vai se alastrar por todo o país. E ainda a gente vai ver que em fevereiro, em 23 de fevereiro de 1917, nós vamos ver as mulheres dentro da Rússia, as mulheres operárias, elas tomando a frente de uma manifestação, exigindo uma vida mais digna e junto com elas, a gente vai ver que alguns soldados que estavam antes do lado, soldados czaristas, tomando também uma posição indo contra as forças de czar Nicolau II. Bom, toda essa união de vários elementos da sociedade russa vai acabar fazendo com que o czar Nicolau II acabe renunciando mediante toda essa pressão. Em fevereiro de 1917, então, nós vamos ver que nós vamos ter uma transformação dentro da sociedade russa, dentro da política, dentro da economia russa. No entanto, isso faz parte ainda do processo revolucionário. A Rússia ela vai se transformar em uma república, não mais uma monarquia absolutista, que era dominada pelos czares. A gente vai ver que só que algumas coisas parece que vão meio que se manter, né? Você vai modificar os líderes e vai manter outros poderosos no poder. E a gente vai ver que o governo provisório, ele vai ser liderado por políticos moderados da Duma. A Duma, ele era um parlamento que já havia sido criado há um tempo pelo próprio czar Nicolau II e onde muitos desses participantes desse parlamento acabavam tendo ideias de privilégio a um determinado grupo. Bom, e também existia a participação dos mencheviques nessa Revolução de Fevereiro de 1917. Houve a libertação de presos políticos e o retorno de exilados nesse período da Revolução de Fevereiro. Dentre alguns dos exilados desses que haviam sido expulsos do país, pois tinham ideias que eram contrárias ao do poder vigente do Nicolau II, nós vamos ter a figura de Lenin. Lenin vai retornar à Rússia depois de ter sido, depois de algumas manifestações, ter sido exilado, ele retorna para a Rússia. E isso vai ser bem importante para se concluir parte desse processo revolucionário. A Rússia, ela vai se manter na Primeira Guerra Mundial e isso a população russa não vai gostar, porque eles viram que ocorreu uma modificação dentro da estrutura política com a retirada do czar Nicolau II, mas os poderosos ainda desejavam a continuidade na Primeira Guerra Mundial. Todo o poder aos sovietes. Esse vai ser o grande lema de Lenin. E olha só, o Lenin, ele retorna à liderança dos bolcheviques e as suas ideias começam a ganhar força. Ele começa a fazer manifestações pelas ruas que acabam tendo multidões e multidões de pessoas que vão escutar ele. Através dessas ideias de Lenin, ele vai acabar proferindo, as ideias de paz, terra e pão, e de todo o poder aos sovietes. Ele vai fazer aí, parafrasear a frase de Karl Marx, de todo o poder ao povo. E o soviete de Petrogrado, de maioria bolchevique, defendia o fim do governo provisório e uma revolução socialista imediata. Bom, aqui a gente tem uma imagem de um desses grandes discursos de Lenin que reuniam milhares de pessoas para ouvir os seus lemas de luta. A Revolução de Outubro de 1917. Em 25 de outubro de 1917, com o apoio dos sovietes e com o apoio de um grande militante do Partido Bolchevique, que vai ser Trotsky, vai ser tomado o Palácio de Inverno Russo e vai ser fechado a Duma.
Aquele parlamento onde eles acabaram mantendo algumas ideias, alguns privilégios, né? Eles acabam então sendo fechados. Nesse momento a gente vai ver que o Lenin, liderando os bolcheviques e com o apoio dos sovietes, vai iniciar a tentativa de implantação do socialismo dentro da Rússia. Aqui a gente tem uma imagem de Trotsky, Lenin no poder. A Rússia, logo então, no momento em que Lenin toma o poder, ele vai retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, vai fazer um acordo com a Alemanha, retirando, né? E a ideia do Lenin era já iniciar, tentar reestruturar a organização daquela nação. Bom, logo de primeiro ele vai acabar organizando uma reforma agrária, ou seja, uma redistribuição das terras, né, onde as terras da família real, da nobreza e da igreja seriam tomadas e redistribuídas para os camponeses. Uma outra coisa que Lenin, né, de certa medida ali no início, ele já vai fazer é estatizar os bancos, as indústrias e as estradas de ferro, ou seja, os bens que eram privados, de indústrias privadas, vão pertencer ao Estado. Esse era um dos objetivos de Lenin nesse momento inicial. E ele vai transformar aquele partido bolchevique agora no chamado Partido Comunista. E existiria apenas um partido político dentro da Rússia, seria o Partido Comunista. Nossa atividade: copia, responde, socializa aí com a turma e a gente já volta daqui a alguns minutos para ver aí se está tudo certinho. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui, o que vocês vão fazer, o que vocês fizeram. Bom, era para vocês elaborarem um quadro informando as principais ações tomadas durante a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro de 1917. Quais são as diferenças entre esses dois momentos revolucionários na Rússia? Então, em fevereiro de 17, ocorreu, com a liderança dos mencheviques, ocorreu a renúncia do czar Nicolau II e a liberdade aos exilados, aos presos políticos. Já em outubro de 1917, a revolução teve sob liderança os bolcheviques, a figura de Lenin, né, com o lema de todo o poder aos sovietes, e ocorre a retirada da Primeira Guerra Mundial.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula que nós vimos sobre a Revolução Russa. O que a gente deu uma olhada aqui? Nós vimos que já eram se organizados os sovietes, essas associações de trabalhadores, desde as primeiras manifestações lá do Domingo Sangrento de 1905. Nós vimos também que surgiram os partidos dos mencheviques e dos bolcheviques, que tinham ideias diferenciadas, apesar de ambos desejarem o socialismo, mas com meios diferentes de se chegar ao socialismo. Os bolcheviques, que significam a maioria, vão ser liderados por Lenin, que vai ser um dos grandes nomes da Revolução Russa. Nós vamos ver que em fevereiro de 1917, o czar Nicolau II ele é retirado do poder, os mencheviques com a Duma, um parlamento que já existia, eles vão se manter no poder, e nós vamos ver que em outubro de 1917, sobre a ajuda dos sovietes e com a liderança de Lenin, nós vamos ver que os bolcheviques vão assumir o poder da Rússia. Pessoal, essa foi a nossa aula e até a próxima.